Moços lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 7º episódio da 2ª temporada de Ruptura, que assim, gente, que episódio primoroso. Se tem uma palavra pra descrever esse episódio, é primoroso na sua técnica, em como essa história foi contada, na potência do episódio, enfim, a gente vai destrinchar aqui os detalhes, que eu acho que tem aspectos muito importantes pra gente ressaltar, até de narrativa meio escondida aí, ou seja, obviamente esse vídeo vão ter muitos spoilers do episódio, então fica aí avisado. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Gente, antes de adentrar no episódio, eu queria genuinamente ressaltar a técnica desse episódio. A gente tem conversado aqui ao longo dos vídeos, não só aqui no canal, mas eu acho que de uma forma geral a internet tem conversado bastante sobre a técnica que Ruptura tem trazido, seja na cena inicial lá, que durou 5 meses pra ela ser feita, por um continuismo, por uma técnica que foi usada. E assim, Ruptura já tinha uma excelência técnica na primeira temporada muito grande, mas eu sinto que nessa 2ª temporada eles aprimoraram muito mais, eles trouxeram dificuldades aí que a gente não só viu no primeiro episódio, mas em outros também. Mas esse episódio especificamente, gente, eu juro pra vocês, eu achei tão lindo, não só na narrativa, né, porque a gente tem essa história da Gemma com o Mark, a gente finalmente viu a interação deles, como eles eram como casal, e um casal muito perfeito ali, inicialmente, né, então é gostoso, você se diverte com eles, mas a gente sempre ressalta esses detalhes, né, do episódio, das cores, etc, e eu gosto como eles fazem uma fotografia diferenciada. A gente já tinha visto isso, por exemplo, lá no Ortobo, né, que teve também uma fotografia diferente, eles apelaram para um terror, e aqui a gente vê uma fotografia um pouco mais vintage, né, mesmo que a gente esteja falando ali do atual, mas que comporta essa história deles, em alguns momentos até 4x3 ali, mas também a gente vê alguns momentos de stop motion, as transições do episódio de memória da Gemma para essa vida que tá sendo contada, intersectando o que o Mark tá experienciando ali, né, juro, tô arrepiada aqui relembrando desse episódio, porque eu assisti, eu falei assim, cara, tem muito filme, cinemão, assim, que não tem a técnica que esse episódio teve. Então, por isso que eu falei, primoroso, eu achei genial, sério. Além de, lógico, todo o contexto aí do episódio. Eu vou dividir em 2 aspectos pra gente falar da história da Gemma no passado e o que acontece ali na Lumon, pra trazer uma conclusão sobre a minha interpretação desse episódio, mas eu vou destacar 2 coisas que vai fazer total sentido para todo o raciocínio do que a gente vai conversar aqui hoje, que é sobre o texto que a Gemma fala, que ela estava lendo, que é a morte do Ivan Litch, e a palavra que o Mark fala quase acordando desse processo de bucha aí da reintegração, que é Tic-Hai, e traz aí, né, o nome do episódio, Tic-Hai Bardo. Eu quero falar sobre o que a gente acompanha nesse episódio, porque os conceitos desses 2 temas eles vão intercalar com o que a gente assistiu aqui. E assim, gente, esse episódio, né, ele trouxe muitas respostas. Eu tava muito curiosa pra saber e me aprofundar mais na história da Gemma. Esse episódio também traz pistas de momentos ali que eu vou pontuar, mas ao mesmo tempo, eu sinto que ele não responde algumas coisas que eu vou levantar o questionamento aqui no vídeo. Diferente do que eu tava teorizando desde o início, né, em que a Gemma possivelmente estaria em coma ali, então não tinha como a externa dela, né, viver ali na comunidade, porque ela não teria quase que uma externa que ela tivesse vivendo por aparelho, e na verdade não, ela faz um experimento interno ali da Lumon, e ela vive, né, nesses quartos, e a gente vê que o experimento dela tá no entorno de experienciar algumas salas ali. Ela é dita como Gemma ali, né, e eu acho que é interessante porque a gente tem, por exemplo, o pessoal que trabalha na Lumon mesmo, que nem o Miltic, a gente tem ele como Miltic e o nome dele Seth, a mesma coisa a Cobel e a Harmony, né? E aqui eles chamam ela de Gemma quando ela tá fora, né, dessas salas ali. E, né, acertamos que o cara, né, que tava assoviando ali na OD pegou os aparatos de dentista. Eu achei muito bizarro, né, porque ela sai com muita dor, quase como se ela tivesse feito um canal, até porque é um processo ali de 2 horas. E falando dessa situação do dentista, né, o episódio dá a entender pra gente que esse experimento que ela tá passando é como se ela tivesse vários processos de ruptura, em que cada sala ela teria uma personalidade. Que da mesma forma que o Mark, ele entra no escritório e ele sempre vive o escritório, pra ela, quando ela entra no dentista, ela acabou de sair dali, mas ela tem um período ali que ela não
tinha ido na sala na realidade. E por isso eles ficam indagando ela ali se ela lembra o que aconteceu dentro da sala, para entender se essas várias rupturas são falhas de alguma forma. E eu acho que o episódio dá a entender um pouquinho que sim, que ela tem um resgate de algumas memórias em determinados momentos. E eu acredito também que o que a gente acompanha aqui é o segundo ano dela. A primeira temporada, a gente viu ela como Casey, em que eles concluem o experimento. E aqui seria após a aposentadoria dela, em que ela passa por, tipo, essa segunda fase desse experimento, nesses fragmentos da ruptura. Mas a gente vê também que ela faz alguns experimentos, tipo, coletam sangue dela enquanto Gemma, né? Então ela tá consciente ali. E a história dela é no entorno de certos experimentos, né? Porque a gente vê que ela conheceu o Mark numa doação de sangue da faculdade que eles trabalhavam, né? Ruptura já tinha trazido previamente que os alunos dela gostavam muito dela e que ele também dava aula e que ele deixou a faculdade depois que ele perdeu ali a Gemma. Então a gente vê ali um processo de incentivo, né? De doação de sangue e também depois da história ali do bebê, né, que ela faz testes de fertilidade, então ela sempre esteve nos entornos de experimentos. E falando em sangue, né, eu achei extremamente bizarro que a permissão para entrar ali nas salas, por trás das salas, era através da mão e pegava um gotejo de sangue, o que já é bem diferente, por exemplo, daquele cartão de gerência, o cartão preto, né, que ela até usa ali para tentar fugir em certo momento do episódio. Aqui é um negócio mais intenso ainda, né? Mas eu acho interessante que, assim, dessas 6 salas que ela visita, né, ela fica intrigada com Cold Harbor e dá pra ver que eles têm um tipo de incentivo ali, né, em tentar pescar mais dela, né? Ah, qual sala que você ainda não foi? Eles fazem teste da memória, se ela não lembrava das coisas que aconteciam lá dentro. Isso complementa bastante até o que a gente já tinha visto da Cobell falando pro Miltic, que achava super interessante que eles se conheciam, né, do lado externo, mas que ali eles não faziam ideia de quem eles eram quando tem uma interação entre o Mark e a Casey. E é muito louco que esse episódio revela que tem gente monitorando o que o Mark tá fazendo, né, ali no andar de baixo. Então, da mesma forma que a Macrodata tem 4 pessoas, tem outras 4 pessoas observando ali, né, vendo em câmera o Mark, mas ao mesmo tempo vendo o que ele tá fazendo na tela e falando sobre o progresso ou não do projeto. E que o Drummond, né, até acompanha ali com o médico que é apaixonado por ela. Mas assim, gente, eu não acho que a Gemma parou ali no experimento por acaso, tá? E eu acho que uma das coisas que o episódio ele não propriamente responde, apesar de responder como que ela foi parar no experimento, eu não acho que eles trazem o quão honestos a Lumon foi quanto à história dela, e vocês vão entender o porquê. Quando a gente acompanha a história da Gemma e do Mark do lado de fora, né, a gente vê que eles têm aquela relação de margarina, que era uma delícia, tem até o momento ali do jantar da Devon com o Rick, né, eles falam da escalada que fizeram e etc. Só que tudo muda na relação deles quando a Gemma perde o bebê, né, e aí eles até tentam e vão numa clínica de fertilidade. E aí, ponto de atenção, ali pro minuto 20, 21 do episódio, o doutor que faz o experimento dela na Lumon está nessa clínica de fertilidade que se chama Butzerman Fertility. E é muito rápido. E daí, né, a gente acompanha nesse processo de fertilidade que o Mark até ia lá, fazia as aplicações nela, só que a gente consegue perceber o episódio contando ali pra gente que não deu certo esse processo, que eles falam, é a última dose, e aí claramente não deu certo, ele já tá super desanimado ali e tal, e a Gemma, ela ainda tá meio tentando. E por isso o Mark, né, até fala ali que era perda de tempo, que ele saberia, né, que não ia dar em nada como todas as tentativas anteriores, seja de ter o filho e ter perdido, ou até mesmo na fertilidade ali da clínica. Só que a clínica de fertilidade manda, tipo, uns experimentos, assim, pra ela, que ela até fala que tava se divertindo e o Mark meio que acaba com a empolgação dela quanto ao experimento. E aí eles até falam sobre um card do Shikai Bardo, que é a palavra, inclusive, que o Mark fala. Esse card, não sei se vocês lembram, é justamente o card que o Dylan tinha escondido ali na privada. Nesse card, ela fala que é o mesmo cara se defendendo dele mesmo, da sua própria psicose da morte de ego. Só que Shikai Bardo também, ele acaba sendo um paralelo narrativo linear pro que a gente tá acompanhando do Mark ali no episódio.
episódio. E se a clínica tava mandando esses cards, pra mim, eu acho que a paixão do médico, já que ele aparece nesse frame, podia ter começado até lá, né? Porque o Drummond deixa até claro que o experimento dela já tava terminando e o Drummond fala que ele teria que se livrar dela. E em outro momento, a gente vê ela questionando o médico se ela poderia ver o Mark quando terminasse isso tudo. E ele fala que o mundo iria voltar a ver ela, mas ele super fala que ela não voltaria a ver o Mark, mas que o Mark se beneficiaria daquele experimento que ela estaria fazendo. E tá aí também a motivação da fuga dela, né? Ela percebe nesse momento que ela não conseguiria sair dali, então ela mesma tenta se tirar dali. E por isso a cena do Natal, ela é tão potente, né? Ela tá ali naquele momento com ele que obriga ela a escrever vários cartões e, detalhezinho muito bobo, mas o cartão, ele tem uma cabrinha na pontinha. E a gente vê, né, que ela já escreveu vários, que ela tá com a mão já doendo, que ela tá com bastante tinta, né, na mão. E a gente vê vários cartões. Algo muito similar que a gente vê o Miltic fazendo. O Miltic sempre também tem os excessos, mexendo com muito papel, ou que nem no episódio anterior dele lá com os grampos e tudo mais, que é um trabalho exaustivo que não necessariamente leva a algo. Pra gente, pelo menos não parece que leva a algo, mas que faz parte aí do experimento. E aí, a gente vê que a música, né, que ela ouve no quarto, antes do médico dar a entender que ela não poderia sair de lá, é a música I'll Be Seeing You, da Billie Holiday, que é uma música que remete ao momento lá do Natal deles, que é até interessante porque ela fala pra ele que todos os dias são como o Natal, né, porque ele fala que era cíclico lá e tal, porque essa é a única motivação dela pra voltar. A música, inclusive, é sobre aquela pessoa que te faz lembrar só das coisas boas e sobre reencontrar essa pessoa. Então é uma música de esperança ali. Então na psique do personagem aqui, eles trabalham justamente em que ela faz esse experimento em prol de acabar com a dor dela, porque em certo momento do episódio, inclusive, né, ela até chega a ficar brava, mas ele fala que o Keir tirou a dor dela, que nem teria tirado a do Mark. Então dá muito a entender, né, que ela fez todo esse experimento porque eles estavam vivendo já um casamento que tava degringolando o negócio. O Mark tava mais rude, né, desse Mark que a gente já vinha acompanhando em Ruptura. Ela até ali tentava em alguns momentos, tipo na noite da suposta morte dela. Ela até fala que ele deveria ir, né, na noite de jogos, que provavelmente era lá na casa da Devon, né? Bem similar ao que a gente viu ali da leitura do livro e tudo mais, que o Mark não se animava muito de fazer. Então, pra ela, essa música é um resgate dessa esperança, do que motiva ela estar ali. E é por isso, inclusive, que eu falo que eu acho que a Lumon não foi extremamente honesta com ela, porque nesse momento, quando o médico fala que o Mark tinha seguido a vida, pra mim, honestamente, não faz sentido ela concordar que falasse, então, ela morreu. Que é óbvio que as pessoas, elas vão seguir a vida quando tem a morte, né? O que dá a entender, né, já que ela tava fazendo aqueles cards e tudo mais, é que ela foi ludibriada e que ela concordou, teoricamente, em ocasionar alguma situação, ou talvez até ter falado assim, olha, eu aceito fazer parte do experimento, fala pro Mark, sei lá, que eu volto daqui um ano, sabe, um negócio assim, porque ali, inclusive, ela vê, né, que ela não poderia sair dali, e ela sabe que não é verdade isso. E, gente, é de partir o coração quando ela tenta fugir, o Miltic impede ela, e aí a única volta dela é pelo elevador e ela começa a chorar ali mesmo. E é interessante, né, que a gente viu que ela também se revelou em alguns momentos, né? Porque todo mundo que tá nesse experimento, eu acho que em algum momento fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido algum. Então, ela tentou quebrar o dedo do médico em determinado momento, a gente viu ela coisando a cadeira nele ativamente. Ela se posiciona muitas vezes, que nem o negócio do card, falando que aquilo tava um saco, que ela não via propósito, né, naquilo que ela tava fazendo. E dito tudo isso, eu volto aqui aos conceitos, né, tanto da morte do Ivan Levitt e também do Dick Ray Bardo. Por quê? Pesquisando sobre tanto esse livro quanto o conceito do que era o Dick Ray, eu achei muito interessante alguns pontos aqui. A morte do Ivan, ele é uma história que conta sobre um juiz da alta corte, os sofrimentos que ele tinha, mas também depois de ser diagnosticado de uma doença terminal, que ele tinha um problema no rim. E um aspecto que eu achei interessante é que o livro, ele começa a narrar o velório dele,
e depois vai explicando como que chegou, né, nesse momento do velório. Então ele mostra ali como que o juiz conheceu a esposa dele, o trabalho dele, que acaba fazendo um paralelo desse episódio, né, dando ali continuidade da quase morte do Mark, e aí passa, né, a contar a história dele com a Gemma, como que ele conheceu a Gemma, a história deles e tudo mais. E uma das coisas que eu vi no Wikipedia sobre esse livro é que uma das grandes coisas da narrativa desse livro é sobre a continuidade da vida e da morte. E outro aspecto que me chamou a atenção também é que falava que o Ivan, ele tem meio que uma discussão sobre o que ele queria ser, né? Porque ele é um personagem que ele quer morrer devido à sua doença, e também tem algumas questões da vida mentirosa que ele vivia, até porque a relação dele com a esposa veio muito por conta, né, da beleza dela e tudo mais, mas ele tem ali um instinto de sobrevivência que faz com que ele queira viver e questione, né, o sentido da vida dele. O que eu quero dizer com isso, né? Aqui a Gemma, né, ela claramente estava numa depressão ali pós-perda do bebê e não conseguia engravidar. E a vida de mentiras, né, era sobre essa relação mesmo com o Mark, que ele claramente não estava mais feliz ali no casamento, e que talvez seja até a resposta do experimento, né, do porquê ela foi ali atrás em busca desse propósito, tipo, que nem eu tava falando dos cards, né, ela tava gostando ali de fazer esse experimento, só que o mais triste dessa história é que quando ele tá quase ali pra morrer, é quando ele se despede da família. Só que outro aspecto que é interessante que esse episódio traz também é quando o médico, ele pega justamente esse livro e ele fala, deixa eu adivinhar, o personagem morre no final, e eu percebendo essas similaridades, né, eu vejo que o episódio contou pra gente o que vai acontecer com a Gemma, né, em que basicamente ela é uma personagem que ou morreu ou vai morrer. Eu já tinha falado em um vídeo aqui no canal que eu não sentia que ia dar um final feliz, né, que a gente sempre viu o Mark falando, eu vou levar ela ali pro corredor, e aí meu externo vai saber o que fazer com a Gemma. Já tiveram diversas frases, inclusive, né, deles falando, e aí, como que vai ser? Pode ir lá fora, lá. E se a Gemma, depois desse episódio, de tudo que a gente viu, ainda estiver viva, até porque a gente já viu, né, o médico falando ali sobre descartar ela depois, eu acho que o momento que eles achariam ela iria morrer. E assim, gente, num lugar que faz experimentos e tá sempre injetando coisa ali e tal, eu não acho que seria nada difícil ter, tipo, uma eutanásia ali nela. Eu realmente acho que não vai ter um final feliz. Até porque a percepção que eu tive, que o que a gente acompanha aqui é o segundo ano dela. A primeira temporada, a gente viu ela como case, em que eles concluem o experimento. E aqui seria após a aposentadoria dela, que ela passa por, tipo, essa segunda fase desse experimento, nesses fragmentos da ruptura. Tanto que em determinado momento, eles falam que o experimento parou em 96%, porque em um dos episódios anteriores, eles falaram que tava em 86%, coisa assim. Depois, ao longo do episódio, a gente via caminhar um pouquinho mais. Então, muito provavelmente, pode estar acontecendo agora em paralelo, em que o Mark, ele trabalhou até esses 96% e parou. Então, tudo que a gente vê desse experimento nesse local é no segundo ano dela, ou seja, meio que o Mark teria esses 4% restantes para encontrar onde a Casey tá. Então, pode ser que tenha esse encontro aí entre esses 4% que faltem e ele presenciar a morte dela. Gente, me parte o coração falar isso. E pra mim, eles deixaram claro que esse texto é um paralelo da narrativa da história dela, assim como o Tic-Hai Bardo, que é o que leva aí, né, o nome do episódio. O conceito, né, ele é baseado em um livro do Bardo Todol. E o Tic-Hai Bardo, ele é um conceito de vida após a morte, que tem acontecimentos psíquicos no momento da sua morte. E pelo que eu pesquisei aqui, fala que surge com o momento da clara luz primordial, em que é uma espécie de vislumbre efusivo da essencialidade da consciência. E eles falam que é um conceito muito parecido com o conceito budista de Poá, que é o momento de transferência da consciência da pessoa no momento da sua morte. Por isso que eu falo também que esse conceito, ele é também um paralelo narrativo, porque a gente vê ali do Mark, em que ele teve uma experiência de quase morte, ou de morte mesmo, né? E ele passa por esse processo, e eu acho que diz muito sobre a reintegração, né? Sobre essa transferência, né, de consciência. Então, tudo que a gente está experienciando, mesmo contando a narrativa ali da Gemma, tem um pouco a ver também com a interseção das memórias, né?
Tipo, o Mark lembrando do que ele viveu ali com a Gemma, por isso que ele acorda ali tão emocionado. Gente, esse episódio eu acho ele muito profundo. Eu já tinha achado, mesmo antes de pesquisar mais a fundo esses conceitos, o que dizia o livro, e eu acho que tem muito a ver esses paralelos narrativos que o episódio traz. Mas eu preciso dizer que eu fiquei com muita raiva da Devon. Eu compreendo completamente, ela tava assustada, ela simplesmente viu o irmão cair e começar a convulsionar. E aí fazer a reintegração em que ela fala que é ilegal, né? Então ele teria feito algo ilegal. Mas eu achei nada a ver ela sugerir ligar pra Cobel. Vamos ser sinceros? A mulher deixou seu bebê trancado num quarto, ela mentiu pra todo mundo, ela se enfiou na sua casa, ela foi extremamente invasiva. Eu entendo talvez como uma questão narrativa de trazer a Cobel de volta para a história. E, de fato, já que ela tá tão frustrada ali com a Lumon, pode ser um fator potencial, né, pra gente descobrir mais dessa história, dela revelar questões ali da Lumon. Mas, ó, já vou avisar, tem o momento da abertura ali em que ela tá vendo no livrinho os experimentos acontecendo, como se o Mark mesmo fosse a cabrinha. Então, não botaria fé de que vai ser algo positivo também, não. Eu acho que talvez ela possa se utilizar disso pra se beneficiar ali e ter algo que ela mesma queira. Inclusive, gente, todo mundo na Lumon muito errado, né? O médico se apaixona, a Cobel vai atrás do cara, o Drummond invade a casa do Irving, a Hayley quer se apaixonar pelo Mark do lado de fora também. Uma verdadeira bagunça. Ninguém tem privacidade nessa série. Mas assim, gente, além do primor técnico desse episódio, gostei muito de saber mais a história da Gemma. Eu acho que tem muita profundidade aí, eu acho que finalmente respondeu coisas, tem detalhes absurdos nesse episódio, e ao mesmo tempo eu acho que ele conta pra gente que a Gemma vai morrer e que a gente não vai ter esse final feliz, que eles vão sair juntos ali da Lumon. Eu achei simplesmente belíssimo esse episódio. De novo, não só na parte técnica, mas na narrativa, os paralelos, a profundidade e como foi gostoso acompanhar essa história. Foi muito bom realmente ver a Gemma e o Mark como casal. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Como foi esse episódio pra você? Porque eu saí realmente estonteante, eu amei. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!